Terra firma! Olá pessoal, conferindo se eu estou com o microfone. Eu sou o professor Luiz Roder, esse aqui é o canal Terra Firma Society. Eu vou convidar você primeiro para deixar o like, o dislike, se inscrever no canal, participar aí, ser mais um membro da sociedade Terra Firmeza. E hoje no Eu Recomendo documentário muito louco, muito legal da Netflix, A Vida e Arte de Stanislaw Zukalski. Meu, que da hora que é esse documentário, que sinistro que ele é, que triste, que um monte de coisa assim. Quem que é? Como é que começa? Opa, tem um bagulho aqui no meu chapéu. Opa, pronto. Opa. O que acontece? Começa com um grupo de jovens no final dos anos 70, de artistas plásticos e tal. E aí tem um artista que ele vai até uma galeria e ele vê uma obra de arte chamado... Ai, como que é o nome? É que é importantíssima essa obra. Putz, esqueci o nome dela agora. Ele vê uma obra que chama muita atenção dele. Ele tá pesquisando, ele é um colecionador, esse cara é colecionador até hoje. E aí o que ele faz? Ele compra um livro, ele vê na verdade a lombada do livro, uma assinatura muito louca, como se fosse uma cobra. Aí ele olha, ele abre esse livro, é um livro de um escultor polonês chamado Stanislaw Zukalski. Ele começa a olhar a obra do cara e realmente a obra dele é muito interessante. E aí ele compra... E fica fascinado pelo livro, ele começa a estudar aquilo ali, ver as obras, procurar, e ele encontra pouca coisa sobre isso. E ele fica fascinado por ele. Você tem que entender que é uma era pré-internet, então era muito difícil você conseguir algumas coisas de determinados artistas, principalmente um artista que até então você entendia que era uma coisa meio underground. O interessante desse documentário é que ele é feito depois da morte do Stanislaw Zukalski, tá? Então, beleza, ele começa a pesquisar e tal. Aí um dia ele vai numa livraria e ele vê o pôster de uma obra do Zukalski. E ele vê que essa obra está autografada. Aí ele pergunta para a moça, começa a conversar com a moça da loja, fala, ele é um senhorzinho e tal, ele mora aqui perto. Ele fala, meu, não acredito, eu pesquisando esse cara, querendo conhecer mais sobre esse artista polonês. E ele vai atrás de conhecer. Aí ele procura na lista telefônica, ele acha o cara, ele vai até a casa dele. E aí ele conhece o Stanislaw Zukalski, conhece ele, a esposa dele. Ele faz parte de um grupo de artistas. É interessante, para quem não sabe, o pai do Leonardo DiCaprio, ele é artista e ele é o produtor executivo dessa série, junto com o Leonardo DiCaprio. Quem bancou, quem produziu esse documentário foi o Leonardo DiCaprio. E aí o que acontece? Esse artista, esse colecionador, que também era artista, ele começa a conversar com o Zukalski, abre, bate a porta, é um tiozinho assim. E é interessante a edição desse documentário, porque você vai sendo levado à ordem que ele conheceu o Zukalski e a ordem que eles foram descobrindo as coisas sobre o Zukalski. Então o que acontece? É um senhorzinho, ele vem, ele fala com um sotaque bem carregado do leste europeu, ele adora falar sobre as obras dele, ele é um autodidata. Ele, por exemplo, o Zukalski, ele tinha uns conceitos assim, que a única arte pura é a arte primitiva, é a arte dos índios, tanto que ele é influenciado pra caramba num determinado momento pela arte asteca, maia, porque ele acredita que a arte, para ser pura, ela não podia sofrer influência exterior. Então uma das coisas que ele fala é que nós, do mundo moderno, a gente não consegue chegar nessa essência da arte. E outra coisa, ele era contra a escola. Aí no documentário você vai entender por que ele era contra a história. E aí o cara começa a contar a história dele. Então ele veio da Polônia com os pais, na época da pré-Primeira Guerra Mundial. Ele começa a estudar, o pai dele, então ele cria um alfabeto dele,
ele tem umas teorias muito loucas, mas as obras são fantásticas. Você começa a olhar, e esse documentário, ele tem uma coisa legal, que ele cria umas edições, assim, então ele começa a mostrar a obra, eles fazem uns movimentos de 3D, assim, você começa a ver como que esse cara ele era extremamente criativo, técnica de pontilhismo. E aí, você começa a acompanhar a história dele. E tem grandes artistas que estão junto ali. Pessoal da contracultura do final dos anos 70, o pai do Leonardo DiCaprio, um monte de artistas. É muito legal que você só vê que é só cara fera, assim. E aí essa galera começa a ir na casa do Zukowski e começa a ouvir as histórias dele. E ele vai contando as teorias dele. Ele cria uma teoria sobre a Ilha de Páscoa, que de lá que veio a civilização. Mas não vai ser essa ordem no documentário. Só que aí você vai ver um dos artistas, ele fala assim, ele nos enganou muito bem. Aí você fica assim, né? Fala, pô, como ele nos enganou muito bem? Conforme você vai acompanhando a história do Zukowski, você vai perceber que ele voltou para estudar na Polônia. Lá ele desenvolveu uma série de técnicas, aí ele volta, ele mora nos Estados Unidos, ele casa com uma mulher milionária, aí ele se separa dela para ficar com a moça que vai ser o amor da vida dele. E aí ele começa a produzir, ele é super polêmico, ele mete o pau em todos os outros artistas, ele acha que só a arte dele acerta, ele, assim, ele é chamado de o artista do grotesco. Mas as obras dele são muito interessantes. Tem o cara do Tool nesse documentário falando, então tem um monte de artista moderno. E dessa galera da contracultura dos anos 70, principalmente a galera do quadrinho, que começa a falar, a gente achou esse artista magnífico que ninguém conhecia e começou meio que criar um culto em volta dele, assim, curtir, né? Um culto no bom sentido. Só que aí, quando esse outro artista fala assim, mas mal a gente sabia. Por quê? Antes da Segunda Guerra Mundial, nos anos 30, ele volta para a Polônia e ele começa um movimento antissemita lá. Ele faz um movimento parecido com o da Alemanha e ele vai ser o grande artista dessa galera. E aí você vai descobrir que ele tinha um passado muito obscuro. Porém, eu particularmente, você vai perceber nesse documentário que tem alguns artistas que se sentem enganados por ele, por acreditar que ele era um pré-nazista, tá? Mas muitos dos outros artistas, e principalmente o cara que conheceu, que fez o documentário, que gravou as entrevistas dele, começam a entender a verdadeira história dele. E conforme o documentário vai se desenvolvendo, você vai entendendo. Então você vai pegando raiva dele. É doido porque a arte dele e algumas coisas que ele criou hoje são a base, a referência, tanto que um monte de skinheads nazistas polonês usam a arte dele, fazem as tatuagens dele como uma exaltação de uma Polônia idealizada, como ele pensou num determinado momento. Então ele começa a trabalhar com os heróis poloneses, ele começa a querer voltar nas raízes históricas. E ele tem uma publicação, uma revista que é antissemita. Então ele tem esse passado obscuro, mas ele não contava para ninguém. Então quando ele contava as histórias para as pessoas, eles só foram descobrir isso depois que ele morreu. E por isso você vai ver que alguns artistas se sentem traídos. Mas durante o desenvolvimento do documentário, você vai vendo que o Stanislaw Zukowski, ele guarda uma grande mágoa dos nazistas. E ele tem um grande débito com os judeus. Ué, mas que doideira é essa? O que acontece? Quando a Polônia é invadida, ele tinha levado todas as obras dele que ele tinha criado nos Estados Unidos para a Polônia. E o ateliê dele é bombardeado quando a Polônia é invadida. E as obras dele são destruídas. Ele perde tudo. E ele é expulso pelos nazistas. Então ele entende o que os judeus passaram. E aí ele passa a ver o outro lado da coisa. Tem gente que coloca... Eu particularmente, eu sinto assim, que ele tinha vergonha do passado dele,
ele percebe o erro que ele fez e ele tentou consertar isso. Alguns artistas você vai ver que não, e outros... Então é muito interessante, você vai ter vários historiadores. E, meu, as obras deles são magníficas. Você vai ver desenho, e aí você vai começar a perceber um monte de coisa que ele influenciou posteriormente, depois que relançaram as obras dele. Relançaram os desenhos, por quê? Porque as obras dele... Então ele é um artista que ele chegou num determinado momento da vida, que ele foi um grande artista, um cara que rompeu paradigmas assim, fez umas cacas, teve umas ideias erradas, se arrependeu disso e perdeu toda a obra dele, as esculturas, ele fazia obras gigantescas, ele tinha umas ideias muito loucas assim. E aí ele desenvolve uma ideia de que o mundo surgiu ele cria uma teoria, um monte de volumes. O documentário vai abordar tudo isso. É muito legal e muito interessante. E como é doida essa questão da gente recriar o passado da gente contar e querer lembrar as coisas do jeito que a gente viu, como que a gente achou que foi. E no caso dele suprimir coisas. Então você percebe que as pessoas só entenderam a obra dele de verdade quando começaram a fazer o documentário e foram pesquisar e foram descobrir essas referências dele muito estranhas. Mas é um documentário maravilhoso, muito interessante, e que obras, e a edição, a trilha sonora, assim, a história dele, meu, que doideira, você imaginar que tinha um velhinho morando ali em Los Angeles, e aí quando ele voltou da guerra, ele nunca mais trabalhou com isso, às vezes ele fazia uma outra coisinha assim, mas que ele teve uma história muito louca, ele foi a referência da Polônia, uma referência positiva e negativa no desenvolvimento da política e da Polônia até os nazistas chegarem lá, e que estava morando assim, ninguém sabia quem era ele de verdade. Muito legal, muito interessante. Eu recomendo A Vida e Arte de Stanisław Żuławski. Dá uma olhada lá, vale a pena assistir. Ele é de 2018, tem 1h45. Muito legal, produção do Leonardo DiCaprio e do pai do Leonardo DiCaprio. O poema de hoje, baseado nisso, é Mistério Definitivo. E era louco isso, é interessante, e ele tinha essa coisa da Ilha de Páscoa, ele nunca conseguiu. E aí eles vão depois levar as cinzas dele e da mulher dele e soltar lá na Ilha de Páscoa. Você vê que o cara que criou o documentário, ele vai ter ele entende essa história do Żuławski. Tanto que o Żuławski ele sofre um derrame, e ele cai e quebra uma mesa de vidro, então ele se corta e tal. E quando esse artista, que foi o cara que conheceu primeiro, vai lá dar uma olhada no apartamento dele, ele estava em cima de um card dessa obra, que foi a primeira que ele viu lá com o sangue dele. Assim, é muito doido, muito... A edição desse documentário, as imagens que eles conseguiram, a pesquisa que eles fizeram, muito interessante. É muito louco você imaginar uma história dessa, assim, como que a guerra afetou, e aí as obras que ele vai fazer posteriormente, ele sempre usa a cruz suástica nas obras dele, e aí tem a cruz suástica, você vai ver que vai ter esse sentido dúbio, né, do que ela virou e do qual era a intenção, e nele vai ser o processo contrário, o que ele queria a princípio e depois o que virou para ele, que é a redenção, o perdão. Ele tinha uma teoria, por exemplo, que a gente só conseguiria se tornar evoluído se a gente se tornasse uma nação só e que a gente aceitasse as multiplicidades. Então ele foi num discurso completamente contrário daquilo que ele fez na idade adulta dele, e ele foi o jeito dele de achar, de tentar consertar essa história. Mistério definitivo. Todos rumamos a caminho da solução do mistério definitivo. Não porque queiramos resolvê-lo, mas por ser o destino inevitável. E o equilíbrio total da isonomia que a vida muitas vezes nos nega, cobrando seu preço mais cedo ou bem tarde, mas não deixando ninguém escapar, servindo um banquete final aos vermes a celebrarem e ratificarem o que sempre fomos, uma massa de carne finita, a aprisionar uma mente infinita, buscando a liberdade eterna em um outro mundo, ou de volta a esse mesmo, seja nas asas de anjos ou em purpurina galáctica,
talvez queimando por pecados que nunca foram nossos, mas deixando a plateia atônita ao sairmos do palco sem explicação nenhuma, por não saberem se devem aplaudir ou chorar o final deste insólito espetáculo. E a história dele tem muito disso, assim. O que ele foi no final? O grande lance desse documentário é você ficar com essa questão. Quem foi o Stanisław Żukalski? Ele foi as duas coisas? É interessante como muitos fazem a opção de vê-lo só como quem ele foi até o nazismo, e outros de como ele obteve a redenção, eles acreditam nessa redenção, enquanto outras pessoas não. E na verdade é um diálogo que eu queria ter com ele. E aí eles falam, é muito legal isso no documentário, o quanto ele estaria chateado hoje de vê-lo sendo referência desses movimentos extremistas, principalmente na Polônia. O quanto que ele estaria decepcionado de ver a obra dele, tudo que ele deixou, o legado dele, que era essa preocupação que ele tinha, sendo pervertido na ideia final dele. Diz aí, você já viu esse documentário? Não? Assista. Felipe, assista, esse documentário, é muito bom. Shirley Morgan, Rockgério, Metal Motorhead, toda a galera que participa do canal aí, os grupos, quero agradecer demais o pessoal que me deixa compartilhar os vídeos aí, obrigado. Deixa o like, o dislike, põe alguma informação que eu esqueci de dar. Se você já assistiu o documentário, e eu vejo vocês em outro vídeo de Terra Firma Society. Tchau, tchau.